Olá, maltinha fixe, bem-vindos de volta ao Subset. Eu sou o vosso narrador pessoal. Hoje temos 3 histórias do subreddit r/EntitledPeople de ir ao céu e vir à terra. Primeiro vamos espreitar a vida de uma vizinha que gosta tanto de olhar pela janela que até escreve cartas a dar conselhos de decoração. A seguir mergulhamos numa reunião de família onde um primo, que se achava com o rei na barriga, descobre que a herança do avô não era bem o que estava à espera. E para fechar com chave de ouro, apanhamos um comboio com uma família que decide arranjar confusão com a pessoa errada e acaba a haver navios. Agarrem-se bem aí desse lado porque as histórias de hoje são do outro mundo. Vamos a isto. Mudámos-nos para uma casa nova há uns meses. Recentemente recebemos uma carta de uma moradia que fica nas nossas traseiras. É importante notar que há uma ribeira e uma estrada a separar-nos. Vou transcrever a carta palavra por palavra. Caro vizinho, parabéns pela sua casa nova. Eu vivo do outro lado, em Sunflower. Apesar das nossas casas não serem muito próximas uma da outra, eu consigo ver diretamente para dentro da sua casa a partir da minha sala e do meu quintal. Consigo ver-vos perfeitamente a andar na cozinha e até quando vão buscar coisas ao frigorífico. Embora eu esteja contente por ter vizinhos novos, preferia não ter vista para a vossa sala quando estou na minha sala e no meu quintal. Para a vossa privacidade, talvez queiram considerar colocar umas persianas ou umas cortinas. Espero que gostem da vossa casa nova e da vizinhança. A sua vizinha, Carolina. Portanto, vamos lá ver se eu percebi bem. Nós temos de fechar as nossas cortinas para que a senhora possa ter as suas abertas? Andou a observar-nos dentro da nossa casa como uma tarada? Vai-te lixar, Carolina. As minhas cortinas vão continuar bem abertas. E mais, acho que até se impõe um bailarico nu na cozinha. Epá, que vizinha, a sério, há gente com uma falta de noção que não se pode aguentar. Mas se acham que esta vizinha era convencida, esperem só até ouvir o primo da história que se segue. Este aqui e leva a fasquia da arrogância a um outro patamar. O meu primo, que eu vou chamar de Jaime, sempre se considerou o favorito de todos os netos. Isto porque os nossos avós passavam muito tempo especificamente com ele. A verdadeira razão pela qual eles só passavam tempo com ele é porque o Jaime vive a 5 minutos de distância, enquanto o resto de nós vive noutros estados. Eu sou o que vive mais longe, uma viagem de carro de 13 horas. Nenhum de nós sabe de onde vem esta mania das grandezas. Até os pais do Jaime já o confrontaram sobre o seu comportamento, mas nada muda. A minha avó faleceu há 10 anos e o meu avô está a envelhecer. Ele tem 92 anos, mas felizmente continua bastante saudável. Antes da reunião de família deste verão, o meu pai, as minhas tias e os meus tios tiveram umas conversas com ele sobre os custos de um futuro funeral para garantir que o testamento estava em dia e os seguros e tudo mais. Chegámos à reunião em agosto e estava tudo a correr bem, até que o Jaime começou a fazer comentários. Disse que ia ficar de certeza com a casa e com os carros restaurados do avô. O meu avô reconstrói carros antigos com o meu tio, que é pai do Jaime. Como é de costume, todos o ignorámos, o que parece que tê-lo irritado. Por isso ele decidiu que nos ia provar que tinha razão e perguntou ao avô diretamente sobre o testamento. O meu avô reuniu os 9 netos e disse-nos que os seus bens principais, a casa e os carros, seriam vendidos e o dinheiro seria dividido em partes iguais por todos nós. O Jaime passou-se completamente. Apesar de lhe terem dito durante anos que o avô amava todos os netos por igual, ele ainda acreditava que era o favorito e que por isso ficaria com quase tudo na herança. A situação piorou ainda mais quando ele percebeu que a divisão também incluía a nossa prima Helena. Ela é filha do segundo casamento do meu tio e, apesar de estar na família desde os 12 anos, para o Jaime ela nem sequer é uma neta a sério. Isto acabou com a família inteira a virar-se contra o Jaime, a insultá-lo de todas as maneiras e feitios pelas coisas que ele disse. A razão pela qual estou a escrever sobre isto agora é que há uma hora recebi um telefonema de outra prima. Ela contou-me que o Jaime foi preso na noite passada por tentar roubar um dos carros do nosso avô. E o mais irónico, como ele nunca ajudou a arranjar os carros, o idiota tentou roubar um que ainda nem sequer funcionava. Pelo que eu vi, o Jaime está neste momento numa cela. Os pais recusam-se a pagar-lhe a fiança e o meu avô tem uma reunião com o advogado na quinta-feira para o remover do testamento. O mais estranho é que nenhum de nós percebe de onde é que vem este ego do Jaime. Ele tem um curso superior, tinha um ótimo emprego numa empresa de exploração mineira local e os pais dele são, honestamente, os meus tios preferidos. Ele não consome drogas e é o tipo de pessoa que passa uma hora a beber uma única cerveja e depois vai para casa. Bem, este primo foi mesmo comido de cebolada, não foi? Teve o que merecia, com juros e correção monetária. E por falar em gente que se acha melhor que os outros e acaba mal, a nossa última história de hoje é a cereja no topo do bolo. Preparem-se para uma família em modo de donos disto tudo.
Ora bem, hoje aconteceu uma coisa interessante. O comboio local aqui funciona de uma maneira específica. Durante 90% do percurso é uma composição única, mas no final da linha divide-se em duas. Uma parte vai para os subúrbios e a outra para o aeroporto. Até aqui tudo simples. Hoje, como de costume, eu ia na secção que segue para os subúrbios. Nesta altura é época de férias, por isso há imensa gente com malas de viagem que quer ir para o aeroporto. E quase todos os dias vejo pessoas que, por engano, entram na parte de trás do comboio, que é a que vai para os subúrbios. Normalmente eu ajudo essas pessoas e digo-lhes qual é a melhor estação para trocarem para a parte da frente. É fácil identificá-las, andam com uma mala grande e parecem um pouco deslocadas. Só que hoje foi diferente. Eu cochei um pouco da perna direita, por isso sou bastante lento e costumo sentar-me num lugar reservado para pessoas com mobilidade reduzida. Facilita-me a entrada e a saída do comboio. Eis que entra em cena a família arrogante. Uma família grande, todos com malas de viagem. A mãe, o pai, 2 filhos e a avó entrou no comboio. E mal entraram, começaram logo a discutir se iam ou não para o aeroporto. A mãe estava convencidíssima que iam para o aeroporto e todos os outros estavam enganados. À procura de lugares, vieram na minha direção. Eu estava praticamente sozinho naquela zona. A mãe aproximou-se e disse-me para eu me levantar e lhes dar o lugar. Afirmou com toda a certeza que eu estava sentado numa zona para famílias e não devia estar ali. Para ser honesto, eu até lhes ia cedido o lugar de qualquer maneira, mas limitei-me a sorrir e levantei-me sem dizer uma palavra. Mas a mãe ainda não tinha terminado. Começou a repreender-me. Disse-me que eu era muito mal educado e que devia ter atenção às pessoas que realmente precisam daqueles lugares. O pai puxou-o para o lado e apenas lhe apontou para a minha perna, indicando que eu provavelmente tinha uma deficiência. Ela apenas me lançou um olhar azedo e murmurou um pedido de desculpas muito pouco sincero. Eu continuei em silêncio. Mudei-me para uns lugares mais à frente e fiquei a observar, com um certo deleite malicioso, enquanto eles se apercebiam de que estavam na parte errada do comboio e que tinham acabado de perder a última estação onde podiam ter trocado. E pronto, que fartote de histórias. Parece que hoje o tema foi gente que se acha muito esperta, mas que no fim se lixa à grande. É cada um que nos aparece pela frente que até mete dó. E vocês, já tiveram de lidar com vizinhos escovilheiros, familiares com a mania ou gente convencida nos transportes públicos? Deixem as vossas histórias nos comentários que eu quero saber de tudo. Se curtiram o vídeo, já sabem como é que isto funciona. Deixem um like, partilhem com os vossos amigos e, claro, subscrevam o canal para não perderem pitada nas próximas narrações. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Abreijos!